Boa noite, que alegria, obrigado pastor Ezequiel pelas palavras carinhosas, pela acolhida. Eu estou tão feliz de estarmos juntos. Já quero te convidar desde já a abrir a palavra no Salmo 119, nós vamos ler do verso 97 ao verso 104. Enquanto você abre aí a escritura sagrada, eu quero primeiro deixar a minha palavra de gratidão. Muito obrigado, Ezequiel, que honra para mim estar aqui com vocês, que alegria. Pude dar um abraço no pastor Gilberto ali, que honra estarmos juntos aqui nessa conferência tão abençoada, com tanta presença de Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Quantos estão quebrantados na presença do Senhor? Que maravilha estarmos reunidos, tirando um tempo para orar, buscarmos juntos ao Senhor, ouvir um pouco da história desta igreja, já caminhando agora para o seu jubileu aí dos 50 anos, em breve, e que alegria ver de perto tudo que Deus tem feito na vida de vocês. A Bíblia diz que uma geração contará a outra os gloriosos feitos do Senhor. E a gente pode ver isso aqui se cumprindo essa noite, quantos jovens buscando ao Senhor. Eu estou feliz demais também de estar com meus queridos amigos, professor Dr. Tiago, Rafael, Dr. Jean Regina, famílias que eu amo, irmãos que Deus me deu, que eu aprendo todo dia e que é um privilégio caminhar ao lado de vocês, meus amados irmãos, sempre aprendendo. E tem amigos, quem gosta de um amigo que quando você está triste, você liga para ele e fica feliz? Quem tem um amigo assim? Eu tenho esse privilégio, às vezes num dia triste, basta conversar um pouco com o Jean, um pouco com o Tiago, a gente sai renovado. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmão, e eu louvo a Deus pela vida de você, Tiago, Jean, amo vocês demais, contem sempre comigo, sempre mesmo. Tão feliz de estar com vocês aqui também essa noite. Eu trouxe alguns livros, o pastor Ezequiel pediu para eu falar bem rapidinho, tem acho que 4 títulos. Primeiro esse aqui, Cansado de Ficar Cansado, para você deixar de ser perturbado. Olha que bênção esse livro. Tem no final ali, Encontre Seu Ritmo e a Leveza de Viver. Eu escrevi junto com a Alana Nijar. A Alana é uma serva de Deus, hoje é a psicóloga mais ouvida no Brasil, no Spotify, Psicologia na Prática. A gente fez junto, é uma conversa, né? É um livro fininho, quem está cansado não consegue ler livro grosso, né? Então é um livro fininho, para você que quer entender melhor decisões que você pode tomar para proteger seu tempo, proteger sua saúde emocional, conforme a Escritura nos ensina. Tem essa outra obra, Além da Ansiedade. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, de acordo com as estatísticas, a OMS, a Fundação Oswaldo Cruz, várias pesquisas nesse sentido, sobre a insônia dos brasileiros. Então, os vermes comem teu corpo morto, a ansiedade te devora vivo. Então esse livro é um estudo, palavra por palavra, do Sermão do Monte. O que Jesus ensinou sobre a vitória, sobre as preocupações, sobre a ansiedade, além da ansiedade. Tem também o Life Planner, são 49 áreas da vida, à luz da palavra de Deus. Tem até um capítulo sobre higiene, toma banho para a glória de Deus. Olha que bênção, tem aqui, O que a Bíblia fala sobre limpar as unhas, lavar o rosto? A Bíblia, Jesus falou. Então, tem um capítulo sobre intelecto, sobre as emoções, sobre família, namoro, casamento, tem ali. E por último, o Brasil Polifônico, é parte da minha dissertação de mestrado, os evangélicos e as estruturas de poder. Brasil Polifônico são várias vozes, o Brasil tem várias vozes, e hoje a voz da igreja se tornou uma voz cada vez mais relevante em todas as áreas. Então é um estudo, fala bastante sobre democracia, direito, tem ali no final para você. Todos encontraram? Salmo 119, eu já vou fazer a leitura agora, e eu fiquei feliz com o tema, Conferência Inconformados. Vocês estão debruçados sobre Romanos 12, verso 2. E Romanos 12, verso 2 tem um chamado para a igreja em todos os tempos. Nós devemos resistir à forma do presente século, do mundo, como diz algumas traduções. É o aion, que está escrito lá no texto grego, quer dizer, a presente era maligna. Esse mundo onde nós vivemos hoje, um mundo caído, um mundo onde o ser humano pecou, está destituído da glória de Deus, como a primeira canção que ministramos, que cantamos essa noite. Então tem um chamado em Romanos 12, verso 2, que nós não devemos nos conformar
com esse presente século, não devemos ser moldados por esse presente século. Você sabe que 2 vezes tem essa palavra no Novo Testamento, em Romanos 12 e 1 Pedro também diz, 1 Pedro 1,14, a mesma coisa, diz lá: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, tem um chamado na Bíblia para a gente não se conformar. E como que deve ser feita essa resistência? Qual que é a maneira de não ser engolido pelo presente século, pelo presente modo de viver caído, de um mundo caído longe de Deus? É através da transformação da nossa mente. Romanos 12, Paulo usa uma palavra muito forte, a palavra metamorfose. Vocês têm que ser transformados, vocês têm que ser... Para você ter uma noção, é essa mesma palavra que aparece na transfiguração de Cristo. Diz que Jesus foi transfigurado, foi transformado diante dos olhos dos seus discípulos no alto daquele monte. Ele começou a reluzir e brilhar. Essa mesma palavra que vai ser usada por Paulo. Nós temos que ser transformados, uma metamorfose, uma transformação total. Como? Através da renovação da mente. É uma transformação de dentro para fora. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? É uma transformação, não é uma transformação superficial. Não é uma transformação que basta usar uma camiseta, colocar uma skin no Instagram, um filtro. Não é uma transformação superficial. Teve um menino que eu conheci que o e-mail dele falava em língua estranha. Era surimicantas@hotmail.com. De verdade. O e-mail desse menino falava em língua estranha. E esse menino, depois de alguns anos, desviou do evangelho. Não adianta você ter o teu e-mail falando em língua estranha e você ser um endemoniado. Não adianta. São coisas... Não é uma transformação superficial. É uma transformação de dentro para fora. Quem recebe essa palavra essa noite? Amém? É uma renovação da mente. É uma metamorfose da sua mente. É uma transformação de dentro para fora. Você não pode ser cabeça vazia. Você não pode ser um jovem, um adolescente, uma pessoa que é susceptível. Quer dizer, a mente fraca, ela está susceptível à influência. Então a transformação vem a partir da mente. E é por isso que eu escolhi para a gente ler Salmos 119, essa sessão do Salmo 119, porque eu sou apaixonado por essa parte, porque aqui é como que uma anatomia da renovação da mente. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O salmista vai mostrando de um modo didático, ele vai mostrando de um modo passo a passo, o que acontece quando alguém deixa a palavra entrar na alma, quando alguém absorve a palavra de Deus. Ele vai contando o que acontece nessa transformação da mente, para a gente não ser um crente superficial, amém, queridos? Para a gente não ser um crente. Foi me dado um tema aqui, eu tenho que falar essa noite sobre isso, sobre não ser alguém superficial, não viver uma espiritualidade superficial, uma transformação superficial. Que a nossa transformação seja verdadeira, amém, queridos? Que a nossa transformação seja uma transformação genuína. Então é com essa perspectiva que eu quero ler com vocês aqui, Salmo 119, verso 97, diz assim a palavra de Deus: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Eu ganho entendimento por meio dos teus preceitos, e por isso eu odeio todo o caminho de falsidade. Pai, que a tua palavra frutifique em nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos e a igreja diz amém e amém. Esse texto então fala sobre a transformação que a Bíblia causa em nós, na pessoa que absorve, na pessoa que medita na palavra.
Nós poderíamos ficar aqui horas, dias falando sobre a influência da palavra na história do mundo, sobre como que a Bíblia tem mudado e transformado o mundo. O mundo. Tem uma imagem que eu pedi para separar, para mostrar para vocês. Quem já viu como é que é a Bíblia antes da sua opinião e depois da sua opinião? Se puder colocar no telão, por favor. Olha que impressionante essa imagem. Olha que coisa impressionante, olha só. Olha lá a Bíblia antes da sua opinião. Olha a Bíblia depois. Olha só que grande transformação. Nenhuma. Porque você gostando ou não, você querendo ou não, a palavra, a Bíblia Sagrada, ela é o livro mais lido, mais difundido e mais influente da história. Eu separei também uma outra imagem que tem os logotipos das principais universidades do mundo de acordo com o número de prêmios que elas venceram. Olha só que interessante. As principais universidades do mundo, elas têm até a Bíblia dentro delas desenhada. Olha que interessante. Oxford, a Bíblia aberta lá. Cambridge, a cruz, a Bíblia aberta. Princeton, aqui a Bíblia aberta. Ó, Velho Testamento, Novo Testamento abreviado em latim. Harvard apelou, 3 Bíblias, louvado seja Deus, ele apelou, dá uma olhada. 3 Bíblias abertas, escrito verdade, veritas. Harvard era um pastor, John Harvard. Então, o primeiro livro impresso nas Américas, foi pela gráfica da Universidade de Harvard, foi o livro de Salmos. O livro de Salmos foi impresso para ser cantado nas igrejas. Então, assim, não é uma opinião, esse é um fato. Nenhum outro livro, quantos estão entendendo, amém, queridos? Influenciou mais o mundo do que a palavra de Deus. Agora, a pergunta é essa: será que a Bíblia está nos transformando? Será que a Bíblia está transformando a nossa vida, renovando a nossa mente? Quem sabe qual que é o livro mais lido do Brasil? É a Bíblia. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil é a pesquisa autoritativa sobre os hábitos de leitura do brasileiro. É uma pesquisa feita já há vários anos pelo Instituto ProLivro, e eles mostram nessa pesquisa, ano após ano, todas as edições, que de muito longe, a Bíblia é o livro mais lido pelo povo brasileiro. Lá embaixo, em segundo lugar, sabe qual é o livro? O Diário de um Banana. É verdade isso aí. O Diário em segundo lugar. Diz muito sobre o Brasil, né, meus amados? Vamos dar uma olhada. Olha aí. Porque as crianças, a literatura infanto-juvenil que puxa a leitura. Nem metade dos brasileiros tem o hábito de ler. São só 47% dos brasileiros que têm o hábito de ler regularmente. Então, o brasileiro é pouco. E quem que está puxando a leitura? São os cristãos, muito das igrejas evangélicas, das igrejas batistas, das igrejas metodistas, Assembleia de Deus, que têm o hábito de ler a palavra. Agora, será que a palavra está transformando a nossa vida? A questão não é que a Bíblia é o livro mais lido, isso é um fato, é o livro mais traduzido da história. Nem de longe, o segundo lugar, nem de longe. São quase 4.000 idiomas e dialetos que tem a Bíblia completa traduzida. 4.000 idiomas ou dialetos, né? Tradução de ChatGPT, não, amém, queridos? É tradução mesmo, tradução. A pergunta não é essa, a pergunta essa noite, a pergunta nessa conferência é: será que a Bíblia está nos transformando a sua vida? E é sobre isso que esse salmo fala. O salmista então começa mostrando como que ele vai ser transformado. Você sabe que o Salmo 119 é o salmo mais longo, o capítulo também mais longo de toda a Bíblia. E ele é, na verdade, um acróstico. Ou seja, cada letra do alfabeto hebraico, ela dita uma seção do Salmo 119. São 22 letras. Então, o Salmo 119 tem 22 partes. Cada uma dessas partes tem 8 linhas. 8 linhas em hebraico que começam com aquela letra. E cada uma dessas 8 linhas exalta Deus pela sua palavra. Louvado seja Deus por sua palavra. Então são 22 letras. O Charles Spurgeon chamava esse salmo de o alfabeto de ouro. Onde cada uma das 22 letras, com 8 versos, 8 linhas, louvando a Deus pela palavra. E nós vamos nos debruçar nesses minutos na letra Mem, a letra Mem. E ela então ela começa no texto hebraico as 8 linhas que a gente leu e está estudando aqui. E esse salmo então começa com essa declaração de amor do salmista. Como eu amo a tua lei, e eu medito nela o dia inteiro. Olha como é que começa. Ele tem amor pela palavra. E ele assumiu um compromisso com a palavra. Não um compromisso superficial. Não um compromisso de simplesmente
falar da boca para fora, citar numa mídia social um versículo bíblico e no dia seguinte, na postagem seguinte, um monte de palavrão. Não é isso. Ele não é alguém de fachada. Quantos estão entendendo? Não é uma coisa para aparecer. Ele está dizendo que ele medita. Ele está dizendo que a palavra está o dia inteiro na mente dele. Na mente dele. E o que acontece com uma pessoa que começa então a refletir na palavra? É assim que os salmos começam. O salmo primeiro contrapõe aquele que vai seguir, ouvir e obedecer o conselho dos ímpios, imitar a conduta do pecador, e vai terminar sentado na roda do escarnecedor. É diferente daquele que o prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Os salmos já começam com esses dois caminhos. O salmo começa, o caminho de quem vai ouvir qualquer um, se amoldar ao presente mundo, e o caminho daquele que vai meditar. E o salmista está dizendo, eu medito na tua palavra, eu medito na tua palavra o dia inteiro. E ele vai falar então de 7 coisas que acontecem na vida dele, 7 transformações. E a primeira transformação, olha comigo o verso 98, ele diz, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto eles estão sempre comigo. Primeira coisa que acontece na vida de um jovem, de qualquer pessoa que meditar na palavra, que se debruçar sobre a palavra, é que essa pessoa vai adquirir perspicácia. Perspicácia contra os inimigos. Perspicácia espiritual. O termo que aparece aqui é o termo shaham. É um termo que aparece 27 vezes na Bíblia. 27 vezes no Antigo Testamento. E mostra então uma sabedoria de não ser enganado, de não ser ludibriado. A minha oração essa noite é que Deus derrame essa sabedoria, essa perspicácia sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Você não pode ser alguém enganado. Jesus, ele alertou. Ele disse assim, Marcos 12, verso 24, vocês são enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus falou isso aos saduceus. Quando você não conhece a palavra, quando você não estuda, não é discipulado adequadamente, de um modo profundo, de um modo consistente, sabe o que acontece? Você vira massa de manobra. Você se torna uma pessoa facilmente enganada. Nós vamos orar essa noite para você deixar de ser sonso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você não pode ser uma pessoa sonsa. Você não pode ser uma pessoa emocionada. Qualquer coisa que te fala, você acredita. Qualquer coisa que te fala, você chora. Qualquer coisa que fala, você desvia. Não, você não pode ser uma pessoa assim. Você não pode ser um jovem que um vídeo demole a tua fé. Você não pode ser essa pessoa. Você não pode ser uma pessoa o tempo inteiro que qualquer coisinha de nada. Uma vez perguntaram para um jovem assim, o que você acredita? Ele falou, eu acredito no que a minha igreja acredita. Tá bom, mas o que a sua igreja acredita? A minha igreja acredita naquilo que eu creio. Tá bom, mas o que vocês dois acreditam? Na mesma coisa. Quem já viu gente que não sabe explicar a fé? Não sabe onde que está o Pai Nosso na Bíblia? Não sei. Fala para mim 3 versículos sobre fé, de cor. Não sei. A pessoa, um jovem não lê a Bíblia, não sabe nada da Bíblia. O que acontece? Se torna alguém manipulado. Você se torna uma pessoa, qualquer uma coisa que te falar, você acredita. Em nome de Jesus, nós não podemos assim. Eu peço que Deus derrame sabedoria sobre a sua vida. Essa sabedoria vem da palavra. O salmista está dizendo, os mandamentos de Deus me tornam mais sábio que os meus inimigos, que os meus adversários. Quer dizer, ele é alguém que não cai numa emboscada. Ele é alguém que não é fácil de você passar para trás. Você sabia que essa mesma palavra que aparece aqui, que é descrita sobre a vida de Salomão. Tem muitas palavras no hebraico para sabedoria. É muito interessante, são muitas palavras. São vários aspectos da sabedoria, da inteligência. E essa palavra, shaham, com perdão da minha pronúncia hebraica, não sou um hebraísta, mas meu professor de hebraico me explicou isso, que Salomão, primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 31, diz isso. Salomão era o mais shaham, o mais sábio do que qualquer outro homem. Era alguém então que ficou conhecido
por não ser enganado por alguém. Quem lembra a história, quando chegaram aquelas duas mulheres chorando, porque brigando, disputando qual que era o bebê, de quem que era o bebê. E aí, quer dizer, Salomão não foi passado para trás, Salomão tinha uma sabedoria. Eu oro em nome de Jesus. Quem foi enganado, às vezes você é enganado, às vezes você caiu na lábia de alguém, às vezes você foi levado por um colega da faculdade a um pecado e você está se penitenciando. Eu creio que hoje é uma noite de renovação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu creio que Deus pode iluminar o teu entendimento. E olha que interessante que isso continua, e isso se adensa, se aprofunda no verso seguinte, porque ele vai dizer: eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Em primeiro lugar, a palavra trouxe perspicácia. Em segundo lugar, a palavra também trouxe discernimento. Perspicácia é assim, a pessoa tem um pé atrás. A perspicácia é uma pessoa que não é precipitada. A perspicácia é uma pessoa que não sai andando de qualquer maneira, ela fica parada, ela reflete. Agora, o discernimento vai além, porque o discernimento é a capacidade de entender o que é bom e o que é mal, o que é verdadeiro e o que é falso, o que é certo e o que é errado. E ele vai usar essa expressão agora. A palavra não apenas me deixa mais sábio, mais charrando, mais perspicaz, ela também me dá discernimento. A minha oração é que Deus ilumine o seu caminho em nome de Jesus, para você entender o que são boas propostas e o que são más propostas. Ele fala que a palavra, a leitura da palavra, traz para ele sarral, é outro termo, é uma palavra que aparece 63 vezes no Antigo Testamento, e ela é literalmente isso, é conhecimento do bem e do mal. É a palavra que aparece em Gênesis capítulo 3, verso 6, quando fala que o ser humano, depois daquele fruto proibido, ele agora tem conhecimento do bem e do mal. Então ele diz: eu tenho mais conhecimento que os meus mestres. Eu tenho mais conhecimento do que os meus mestres. Não é porque, meu querido irmão, você tem diplomas da terra que necessariamente você vai ter discernimento espiritual. Tem um monte de pessoas que são mestres na terra, tem mestrado, tem doutorado. É muito importante você estudar, é muito importante. Eu estava falando com o Tiago agora, com o Jean, pedindo oração, a luta que é. Eu estou terminando meu doutorado na Universidade de São Paulo. É difícil, é importante estudar. A gente fala a vida inteira sobre a importância do estudo. Amém, queridos? Estudar. E que Deus nos dê jumentice. Amém, queridos? Mas nós vamos estudar. Nós não podemos ser essa pessoa que não estuda. Agora, você não pode ser uma pessoa com a cabeça cheia e o coração vazio. O que adianta você ter um monte de diplomas, ser chamado de mestre, ser chamado de doutor, mas não ter uma gota de discernimento espiritual? Não entender o que é a vontade de Deus na sua vida, sabe? Eu fui chamado para pregar na formatura da faculdade de medicina, em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, na UFMG. Aí fui chamado para pregar na formatura, imagina isso, Mineirinho lotado. Foi no ginásio do Mineirinho, tinha mais ou menos umas 15, 17 mil pessoas, estava lotado o ginásio, e muito bonita a formatura e tudo mais. E os alunos da igreja evangélica me convidaram para eu dar uma palavra. Então eu estava sentado lá na frente, do lado tinha um padre também, que foi convidado dos alunos da igreja católica. Eu estava sentado do lado do padre, subiu uma formanda para ler um texto da Bíblia. Ela subiu toda de branco, toda medicamentosa, toda medicinal. Ela subiu toda formada em medicina. Ela subiu, você tinha que ver, toda doutorística, e ela subiu, toda cirurgiã, ela subiu. E ela falou: gente, eu vou ler um texto da Bíblia. Ela falou: 1 Coríntios. Eu falei com o padre: 5 São Paulo. Eu falei com o padre: 5 São Paulo. Quer dizer, que adianta muitas vezes você ter um monte de conhecimento teórico, saber um monte de coisa da vida, mas não ter discernimento, não ter discernimento espiritual. Sabe, eu quero fazer uma oração, se você puder abrir as mãos. Deus, derrama, Senhor, discernimento espiritual sobre as nossas vidas. Eu peço nesse momento, Senhor, tira as escamas das mentiras dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos para a gente ouvir Tua voz, Senhor. Olha quem está sendo enganado, olha quem está com um laço no pé. Ó Deus, dá discernimento para nós, que a Tua palavra abra os nossos olhos. Nós não queremos tomar decisões mundanas, decisões carnais, decisões só pensando em resultado aqui e agora. Não queremos ser pessoas
tudo é ganância, tudo é cobiça. Não, Senhor, derrama discernimento do alto sobre as nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos entender muitas vezes situações que não são para nós. Dá essa sabedoria. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode aplaudir o nome de Jesus aí, meu irmão? Aplauda o nome de Jesus aí, inconformado. A palavra de Deus pode, número 1, te trazer perspicácia, mas mais do que perspicácia, ela te traz discernimento. Não adianta você não deixar a palavra entrar no teu coração. Um dia, no final de um culto, chegou uma jovem para mim e falou assim: pastor, onde que está? Com a amiga dela assim, que nunca foi na igreja. Cadê aquele versículo, pastor? Eu não achei para mostrar para minha amiga. Eu falei: que versículo? É o versículo que fala que Deus vai separar o joio do trigo. Eu falei assim: não tem sushi na Bíblia, moça, é joio. É com J, joio. É joio, não é shoio. Onde shoio aqui? Shoio. É a menina procurando shoio. Então você não pode ser assim, promete para mim, você não pode ser assim. Você tem que ler a palavra. O que adianta? Sabe um monte de coisa. Sabe um monte de coisa inútil. Um monte de coisa, sabe tudo que é passageiro, tudo que é efêmero. Ó, vou te falar uma coisa, fica com a palavra. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra pode te trazer discernimento espiritual. É algo que vai além dos diplomas humanos. Quem está entendendo? Amém, queridos? Vai além do conhecimento humano. É uma coisa que o ChatGPT não tem. É uma resposta que o Google não tem. Mas a palavra de Deus tem sobre a sua vida. Quando você lê a Bíblia, você então recebe discernimento espiritual. Terceiro, olha o verso 100, que coisa maravilhosa. Ele diz: e eu tenho mais entendimento que os anciãos, pois eu obedeço aos teus preceitos. Ele está falando agora de maturidade espiritual. Ele está falando que apesar dele ser jovem, o fato dele amar a palavra, e meditar na palavra, e obedecer a palavra, está dando a ele agora uma maturidade. É a palavra bin, que aparece 169 vezes na Bíblia, uma palavra que aparece várias vezes. Ele está dizendo que, presta atenção que tem uma mudança agora. Os 3 primeiros versos, ele está meditando na palavra, o dia inteiro. Os 3 primeiros versos. Mas agora ele vai passar a obedecer. Ele não apenas lê e medita. Então, primeiro verso ele fala: eu medito na tua lei o dia inteiro. Segundo, os mandamentos estão sempre comigo. Terceiro, eu medito nos teus testemunhos. Quantos estão entendendo? Amém, 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 amém? Então, os primeiros 3 versos ele está meditando, estão sempre comigo, eu continuo meditando. Mas agora ele diz o seguinte: ó, eu tenho perspicácia, eu tenho discernimento, eu sei o que é o certo e o que é o errado, porque a palavra me mostra o caminho. Agora, eu não fico só olhando para o caminho certo e para o caminho errado, eu obedeço o caminho. Ele está dizendo agora que ele está obedecendo. Ao invés de seguir pelo caminho largo, ao invés de deixar a mente dele se amoldar ao mundo, ele está obedecendo, ele está resistindo ao mundo e obedecendo os preceitos de Deus. Ele está andando nesse caminho da luz. E o que acontece agora? Eu tenho uma sabedoria e uma maturidade espiritual mais do que as pessoas mais velhas. Quer dizer, é uma sabedoria que nem o tempo traz. Quem entendeu? Escuta essa frase do pastor Rick Warren. Ele diz sempre assim: há cristãos que envelhecem, mas não amadurecem na fé. Não é porque você é velho de igreja que necessariamente você é mais maduro na fé. Porque o que o Salmo está nos ensinando é através da palavra e da obediência à palavra. Eu tenho mais entendimento que anciãos. Por quê? Porque eu estou obedecendo a palavra. Então ele está se tornando alguém forte, com musculatura espiritual, mesmo com as limitações do jovem. Você sabe que o jovem ele é limitado, o adolescente é limitado, o adolescente fica irritado, etc. Mas é verdade. Nem terminou de fechar o cérebro do adolescente. O córtex frontal, hoje a ciência explica isso com muita facilidade. Por que muitos os adolescentes, na sua grande maioria, são indecisos? Porque eles não são nem equipados ainda do ponto de vista da formação do cérebro. Então, o córtex frontal não fechou. É só por volta dos 25, 28 a 30 anos que fecha. Que é normalmente quando cai
A sabedoria popular fala o dente do siso, o dente do entendimento, que é normalmente por essa idade. Então a sabedoria popular fala, olha, a pessoa está com mais juízo quando cai esse dente aqui de trás, terminou de fechar o cérebro. Agora, a Bíblia está dizendo algo impressionante. Não é porque você é jovem, não é porque você é adolescente, não é porque você está se desenvolvendo ainda do ponto de vista da anatomia, do corpo humano, que você não pode crescer e ser forte espiritualmente. Amém, queridos irmãos? Ninguém despreze a sua mocidade. Apesar de jovem, apesar das limitações da juventude, por um ponto de vista da biologia, da anatomia, você pode ser forte espiritualmente. Aliás, nós precisamos de jovens fortes, amém, queridos? Jovens cheios da palavra de Deus, jovens cheios do poder de Deus. Meu amado irmão, José era chamado de homem criterioso e sábio, e bem, e maduro, lá em Gênesis 41, verso 33, é exatamente esse tipo de sabedoria que estava sobre a vida de José, e José tinha 30 anos, quando ele começou a governar no Egito, mas ele já tinha uma sabedoria que era além da questão da idade, era uma sabedoria espiritual, era uma maturidade espiritual. Meu amado irmão, meu amado jovem, quando você lê a palavra, você vai então entender essa sabedoria imemorial, essa sabedoria divina, passa a fazer parte do seu dia a dia. Receba essa palavra, amém, queridos? Por isso que Provérbios fala, jovem, atente, a sabedoria diz, escuta as minhas palavras. O que falta de experiência de vida, a palavra de Deus, ela vai colocar essa sabedoria espiritual no seu coração. E eu creio que aqui Deus está levantando nesses dias jovens fortes, jovens missionários, jovens cheios da palavra, arquitetos de um novo tempo. Quem recebe essa palavra, amém, queridos? Jovens cheios do amor de Deus. Não é porque você é jovem, que muitas vezes hoje também, a juventude é usada como uma desculpa para fazer coisa errada. Quem já viu isso? Fulano botou fogo em tudo. Ah, mas ele é jovem. Tipo assim, jovem você não espera nada de jovem. Fulano quebrou tudo. Ah, mas ele também, ele é jovem. Jovem é tudo um bando de jumento. Eles fazem essas coisas mesmo aí. Isso aí. Sabe por que as pessoas falam isso lá fora? Porque o mundo tem baixas expectativas com relação à juventude. Quando você lê a palavra, não. Deus tem altas expectativas com relação à juventude. Ninguém despreze a sua mocidade, nem você mesmo, jovem. Nem você mesmo. A Bíblia fala de José, um jovem usado por Deus. Desde adolescente, ele já aprendeu a discernir a visão de Deus na vida dele. Samuel, uma criança que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Esther, uma moça bonita, que usou a influência que a beleza dela trouxe para ela, para a glória de Deus. Ruth, uma jovem, que apesar de tão jovem, já era capaz de tomar decisões sábias, decisões firmes, não voltava atrás das suas decisões. O seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. A Bíblia fala de Jesus jovem, com 12 anos ouvindo a palavra, aprendendo, com 30 anos mudou a história do mundo. Timóteo, um jovem, Paulo fala, não despreze a tua juventude, Timóteo. Maria, uma jovem. Então nós temos que lembrar disso, apesar da juventude, nós podemos ser maduros na nossa fé, crescer na nossa fé. Se você ler a palavra, meditar na palavra, apesar da sua juventude, Deus pode te usar poderosamente. A gente vê isso também na história da igreja. Martinho Lutero tinha 30 e poucos anos, quando afixou as 95 teses. Calvino tinha 28 anos, quando ele escreveu a primeira versão das Institutas, e publicou a primeira versão das Institutas da religião cristã. Luther King ganhou o Nobel da Paz com 34 anos, foi o recorde até então. O que os jovens fazem hoje com 28 anos? Textão no Facebook, está repreendido isso, amém, queridos irmãos? Dancinha no TikTok, não podemos ser assim. O que você fez com 30 anos? Então, para de limitar, para de rebaixar. Deus quer usar jovens hoje, amém, queridos irmãos? Usa jovens, para a glória dEle, com maturidade espiritual. Sem você ser essa pessoa que qualquer coisa, sabe, parado, o tempo inteiro, sem postura, o tempo inteiro, sabe, sonso, não. Eu me lembro quando eu fui fazer minha entrevista de emprego, eu tinha 17 anos de idade, 17 anos, e aí eu fui chamado para entrevista de emprego no escritório de advocacia, era o estágio obrigatório. Eu cheguei lá, no dia, no estágio, para entrevista. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, primeiro período, e eu lembro que eu fui num escritório de advocacia em Belo Horizonte. Quando eu cheguei, que eu entrei na sala,
a doutora Janaína estava na minha frente. Ela estava tão indignada com os outros que estavam lá. Ela estava assim, ela nem me cumprimentou, não deu bom dia, não deu paz do Senhor, não deu nada. Ela pegou e falou assim: garoto, você acredita que o último candidato que sentou aí, ele não sabia me dizer o que é um protocolo? Só que eu, gente, não tinha a menor ideia do que era um protocolo. Eu nunca ouvi na minha vida aquela palavra. Eu não tinha noção do que era aquilo. Aí eu olhei para ela e falei assim: protocolo. Eu falei para ela: quem não sabe o que é um protocolo? Eu falei, eu não sei, doutora, mas eu aprendo. Ela falou: gostei de você. Você é ignorante igual os outros, mas é esforçado, está contratado. Fui contratado, louvado seja Deus, fui contratado. Então, quem quer deixar de ser sonso aqui? Você não vai ser sonso. Você não pode ser um jovem. Ah, só porque eu sou jovem. O moleque tem 29 anos. Acorda 2 da tarde e fala: mãe, cadê meu quick de morango? Ah, vá para o inferno, amém, queridos irmãos? Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. O cara andando com 30 anos, arrastando um lençol pela casa. O cara andando com... Que horas são? 1h30. O cara andando com lençol assim pela casa, assim. A mãe fala: filho, onde você acha que a preguiça vai te levar? Para o sofá, mãe, para o sofá. Você não pode ser um jovem preguiçoso. Você tem mais preguiça que o cara que inventou a bandeira do Japão. É um negócio impressionante. Usa escova de dente elétrica, pelo amor de Deus. Você não pode ser um jovem assim. Quem quer ler a palavra de Deus? Quem quer mergulhar na palavra de Deus? Sabe quantas páginas você tem que ler do Novo Testamento? Se você ler 4 folhas por dia, esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na verdade são 7 páginas. 7 páginas em média. Você lê o Novo Testamento inteiro em 30 dias. Nós estamos entrando em junho. O que você leu da Bíblia esse ano? O que você leu da palavra? O que você aprendeu na palavra? Quais os salmos que você leu? Qual provérbio? Provérbios é um livro que você tem que ler todo mês na sua idade. Tem 31 capítulos. Você tem que ler todo mês, cada dia você tem que ler um capítulo inteiro de provérbio. É muito melhor que ficar lendo tweet. São frases que vão te levar em algum lugar. São frases de sabedoria. Que fala sobre tudo, sobre ter paciência, sobre lidar com gente chata, lidar com gente insuportável, sobre ficar até bonito, o coração alegre, aformoseia o rosto, deixar de ser feio. A Bíblia fala sobre tudo isso. Aí não lê provérbios, não sabe nada do Evangelho, não conhece. É claro que você não vai ser, você já está sendo moldado pelo mundo. Você já está sendo bombardeado, você já está sendo moldado. Agora, se você falar: peraí, eu vou ler a palavra, eu vou tirar tempo para orar, eu quero ter a minha mente renovada pelo Senhor Jesus, eu quero crescer na semelhança com Ele, aí é diferente. Você vai ter perspicácia, você vai ter discernimento, e se você caminhar em santidade e obedecer, você começa a ter maturidade. Essa é a minha oração sobre a sua vida, em nome de Jesus. O Salmo continua, depois da maturidade, olha o verso 101, ele diz: eu afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Claro, são 2 faces da mesma moeda. Se ele está obedecendo a palavra e ficando mais maduro, por outro lado, sabe qual que é a próxima coisa? Ele tem livramento, ele afasta o pé do caminho errado. Quem entendeu? Então, quanto mais você obedecer a palavra, maior discernimento, maior maturidade e mais livramentos você tem na sua vida. O salmista está dizendo que ele tem livramentos de Deus. Sabe, quando você lê a palavra, a Bíblia tem placas de advertência. Ela apresenta para nós os 10 mandamentos, ela apresenta para nós o Sermão do Monte, Jesus falando qual que é o caminho estreito, qual que é o caminho largo, qual que é o caminho que agrada a Ele, qual que é o caminho que não agrada o Senhor. Então você tem um padrão moral. O Pai Nosso nos ensina a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um livramento e é uma renúncia ao mal. Toda vez que você ora o Pai Nosso, você está renunciando à maldade. A sua vida não tem nada que ver com as trevas, amém? Nada que ver com o pecado, nada que ver com uma vida que não vale nada. Quando você fala renuncia o mal, livra-nos do mal, você está renunciando o maligno. Você está renunciando um caminho de trevas, um caminho mundano, um caminho que, meu amado irmão, não é o caminho de Deus para nós. O nosso caminho é um caminho de santidade. Sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. É um caminho de bem-aventurança. Então, quem sabe você tem que se arrepender essa noite. Fala: Deus, eu quero voltar para a palavra. Eu tenho desobedecido, mas eu quero voltar. Eu quero renovar a minha mente.
Talvez você tenha que pedir perdão nessa conferência. Talvez você tenha que confessar. Nós vamos orar daqui a pouquinho e você confessar, falar: Deus, eu não quero mais. Eu estava me perdendo, eu estava sendo formatado pelo mundo, eu quero sair do mundo. Eu quero ser formatado pela tua palavra. Eu quero afastar, eu quero ter livramentos, afastar o caminho do mal, afastar o caminho de acidentes desnecessários, afastar o caminho de sofrimento desnecessário. Quanto antes você entender isso, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu formei lá na PUC Minas em Direito. Então assim, primeiro dia de aula, era aquela gozação, primeira semana, porque eu era o crente da sala. Então assim, todo mundo tirava sarro de mim, todo mundo ria de mim que eu era o crente. Eu ia com a Bíblia para a escola, e os meninos, logo na primeira semana de aula, teve o trote. Pegaram nosso tênis, sujaram a gente tudo, colocaram nossa cabeça no bueiro, mandou chamar os Tartaruga Ninja. Eu gritei: Michelangelo! Tinha que chamar, Rafael! Tinha que chamar no bueiro os Tartaruga Ninja, o Mestre Splinter. Aí, os caras quebraram com a gente. Depois tinha que pegar, você tinha que comprar o seu próprio tênis de volta. Hoje isso é proibido, acho que nem pode mais isso, hein, Thiago? Hoje mudou, nem pode mais isso, mas era pesado o trote lá. E aí, eu lembro que eu fui comprar, você tinha que pagar um dinheiro para pegar o seu próprio tênis de volta. Quando chegou a minha vez, tinha uma filhinha assim, todo com gema de ovo escorrendo, farinha, graxa, todo sujo, rouco de chamar os tartarugas. Aí eu cheguei, fui com o dinheirinho assim, que era o dinheiro da minha condução, eu não sabia nem o que eu ia fazer para voltar. Eu falei: eu preciso pegar meu tênis é aquele ali. Não, você é o pastorzinho, né? Não, você vai ser diferente. Para você pegar o seu tênis, você vai ter que fazer um discurso aqui antes. Aí os meninos, tadinhos, eles achavam que eu ia ficar com vergonha de falar. A gente é crente, a gente gosta de falar. Louvado seja Deus, amém, queridos irmãos? Aí eu subi na cadeira. O que eu tenho que fazer? Não, você vai ter que falar aí. Beleza, eu peguei, subi e comecei. Eu não sei o que eu comecei a falar. Eu sei que eu comecei a falar e as pessoas começaram a me aplaudir. Estava todo mundo bêbado também, todo mundo começou a me aplaudir. Aí eu estou falando, aí um menino ficou com raiva. Ele ficou com raiva. Não é para você ser aplaudido, não é para você ser vaiado. Não, você está falando demais. Aí ele pegou um copo assim, de pinga, falou: você vai ter que tomar esse copo de pinga aqui agora. E aí foi tudo muito rápido. Eu estava em cima de uma cadeira, com uns 500 pessoas me olhando na rua. O cara me deu um copo de pinga, eu estava tremendo. Olhei assim e todo mundo começou a gritar: vira, vira, vira. Gente, parecia que eu estava sendo crucificado naquela hora. Eu falei assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu falei: gente, o que está acontecendo aqui? Todo mundo gritando. Eu pensei, em um segundo, eu pensei assim: gente, já pensou, se eu beber essa pinga aqui, primeiro, minha mãe vai me bater muito quando eu chegar em casa, ela vai ficar nervosa comigo. Meu pastor, você acabou com o testemunho, como que você faz o negócio de todo mundo? Como é que eu vou beber esse negócio, chegar com um bafo de pinga no primeiro dia de aula? O que vai acontecer? Eu falei: se eu não beber essa pinga aqui, no mínimo eles vão me matar, no mínimo esse povo aqui está bêbado, no mínimo eles vão me vaiar aqui, eu não vou ter amigo nenhum aqui. E aí eu tinha 2 segundos para pensar, vira, vira. Eu peguei o copo de pinga, eu virei na cara do povo, eu joguei a pinga assim. Quando eu virei a pinga na chapinha das meninas, que eu joguei na cara das meninas começaram: minha chapinha! Quando eu joguei, o cara que coordenava, que tinha um apelido humilde, ele chamava Titanic, o apelido dele, Titanic. O Titanic me chutou da cadeira assim, estava todo mundo alto, eu caí, e aí todo mundo começou a me vaiar assim: calouro burro, calouro burro. Eu tomei um vaio da faculdade inteira, na primeira semana de aula. Aí eu fiquei todo triste, me jogaram meu tênis assim, eu peguei o tênis, fui lá, peguei o ônibus, cheguei todo cheio de ovo, rouco, em casa, e a minha mãe é tipo a dona Florinda. Quando eu cheguei em casa, ela: tesouro, o que aconteceu com você, tesouro? A minha mãe ficou toda desesperada: mãe, deixa pra lá, o que aconteceu com você? Não, mãe, não aconteceu nada. Aí eu fiquei todo triste aquele dia, eu fiquei triste, poxa vida, eu tinha orado, eu vou chegar na faculdade, vou falar de Jesus, fiquei lendo todos os livros de apologética e tal, e vou fazer a reunião de oração. Deu tudo errado, deu tudo totalmente errado. Eu cheguei todo arrebentado em casa. Mas aí, passou a segunda semana de aula. E aí, eu falei assim: poxa, todo dia tinha os 2 caminhos. Eu lendo a palavra, tem o caminho de Deus e o caminho do mundo, o caminho fácil, o caminho que todo mundo seguia. Eu falei: cara, eu vou obedecer, eu já fui todo xingado mesmo, eu vou obedecer a Deus. E aí eu cheguei no segundo dia, meu apelido, Iceberg, o menino que enfrentou o Titanic. Ó, o senhor Iceberg, passa, vai lá, ô Iceberg, aí tá.
Só que aí os dias foram passando. Eu falei, quer saber, eu vou continuar lendo a Bíblia. Passou o primeiro mês, eles me escolheram o representante de turma. Eu fui eleito representante de turma. Eu era o único sóbrio também, louvado seja Deus. Não, precisa ter um menino e uma menina. Aí colocaram a Cíntia, das garotas, e aí eu fui. As turmas falaram, o Davi é muito legal. O Davi estuda, ele sabe a matéria. E aí eu fui escolher. E aí foi assim, passou o segundo período. Os meninos que deram o trote, tudo tomaram bomba, vieram para a minha sala, ajudei eles misericordiosamente passar depois de ano. E o tempo foi passando. Comecei a reunião de oração na faculdade. A gente tinha reunião de oração, a gente começou o clubinho de evangelismo, e os jovens começaram a entregar a vida para Jesus. Teve a primeira menina que nós batizamos na faculdade, hoje ela é diretora de uma escola cristã, louvado seja Deus por isso, é a Ludmila. A Ludmila era uma menina perdida, foi na reunião, entregou a vida para Jesus, hoje é abençoada, é casada, tem um filho, era uma estudante perdida de pedagogia, hoje é uma mulher de Deus, e tudo isso aconteceu, chegou o último dia de aula. O último dia de aula, teve uma eleição na minha turma, quem vai ser o orador da turma? Eu era o único que conversava com todos. Eu fui eleito por unanimidade. Até eu votei em mim mesmo. Louvado seja Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem uma mentira que o diabo fala, que se você não ceder à pressão, você não vai ser ninguém, você não vai ter nenhum amigo. Isso é tudo mentira. Ninguém vai querer te ouvir. Como é que você vai ter influência? Que não sei o quê. Gente, nada disso importa. O que importa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que importa é você falar assim, eu quero a palavra, Deus me deu discernimento, eu sei o que é o caminho estreito, o que é o caminho largo, persevera. Eu vou te falar uma coisa aqui, muito mais do que ser o orador da turma. Tem 20 anos que eu me formei, a minha turma já tem mais de 20 anos, E queridos, eu tive a alegria de fazer o casamento de 7 colegas meus. 3 deles, hoje, 3 são juízes. Um desses eu fiz o casamento, ele é juiz, ele é ateu. Aí ele pediu para eu fazer o casamento dele. Eu falei assim, cara, mas você nem acredita em Deus? Ele falou, mas vai que Deus existe. Você já garante lá no meu casamento, vai que ele existe, Deus. Eu falei, mas não é assim que funciona, já pensou? Você morre aqui agora, cai um raio aqui, você morre aqui agora. Como é que o que você vai falar para Deus? Já pensou, você vai chegar lá diante de Deus, o que você vai falar? Que você é juiz? Aí que você vai para o inferno, eu falei para ele. O que você vai falar? Ele falou assim, não, eu vou falar que eu sou seu amigo. Eu falei, aí que não vai ter jeito. Você tem que ser amigo de Jesus. Não, faz o meu casamento. O que eu quero te dizer? Até hoje, meus amigos me ligam, os mesmos que riram lá no primeiro dia, na primeira semana, até hoje, eles ligam para mim e falam assim, Davi, você é a única pessoa no mundo que eu posso contar com você. Davi, eu estou numa crise aqui, você pode fazer uma oração por mim agora que eu estou na depressão, você pode vir fazer uma visita, você é a primeira pessoa que eu estou ligando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus quer usar a sua vida. Então você tem que ficar firme. O salmista ficou firme. Todos nós enfrentamos tentações. Quem está entendendo? Amém, queridos? Todos nós. Mas o salmista está dizendo exatamente isso. Ele disse, eu tenho mais discernimento que os meus mestres, eu tenho mais entendimento que os anciãos, porque eu obedeço aos seus preceitos e eu afasto os pés do caminho mau para obedecer a tua palavra. Eu oro por livramentos na sua vida em nome de Jesus. Você não precisa comer vagens de alfarrobeira para entender que isso não presta. Você não precisa perder tudo, você não precisa ficar doente, você não precisa passar por um monte de dissabores desnecessários para entender que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita sobre a sua vida. A vontade, você não perde nada, você só tem a ganhar. Meu amado irmão, a conta não fecha quando você desobedece a Deus. Ele teve livramentos, e olha o verso 102, ele diz, eu não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Perspicácia, discernimento, maturidade, livramento, constância. Ele diz, eu não me afasto mais. Quer dizer, ele começou a obedecer, ele afastou o pé do mal, e ele diz, eu não me afasto das tuas ordenanças. Ele ficou apegado a Deus. Aí ele diz algo muito bonito agora, pois tu mesmo me ensinas. Então ele foi da meditação para a obediência, e da obediência agora ele tem um relacionamento vivo com Deus. Louvado seja Deus por isso. Tu mesmo me ensinas. Através da palavra e da meditação e da obediência, a palavra não é uma teoria, ela é poder para uma nova vida. O evangelho não é uma teoria, ele pode transformar o seu coração, transformar a sua conduta, transformar o seu relacionamento.
Meu amado irmão, com Deus, Cristo é a palavra, Ele é o caminho para o Pai. E agora Ele tem constância. Quando você tem a palavra, você deixa de querer agradar todo mundo. Paulo diz explicitamente isso. Por acaso nós queremos agradar os homens? Não. Nós sabemos quem nós queremos agradar. Então, teve uma menina que postou assim na internet, e a mãe veio triste falar comigo, falou, pastor, ora pela minha filha. Eu falei, por quê? A hora que ela escreveu, eu li no Facebook, estava escrito assim, antes eu estava chique, agora eu estou bandida. Eu falei, misericórdia, minha irmã. Olha, minha filha escreveu isso aqui, a mãe ficou destruída. Eu eduquei minha filha na igreja, tudo, mas ela nunca quis saber, agora ela virou bandida. Eu falei, não, calma, isso aí é modo de dizer, é gíria dos meninos. Mas eu vi assim, a mãe triste com aquilo. A mãe triste, tem coisa que você tem que entender. Tem até um lugar que o pastor pode ir, quem te ama. Não tem ninguém aqui torcendo para você sair daqui pior. Não tem ninguém aqui torcendo para você sair ser mais um destruído, um perdido, mais um casamento arruinado. É o contrário. Tem orações, tem um clamor para você sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra de Deus. Agora você tem que dizer, eu quero ter esse relacionamento com Deus. Você tem que ter, como o salmista diz, tu mesmo me ensinas. Não adianta você ser filho de crente. Gente, eu sou filho de pastor, neto de pastor e bisneto de pastor, misericórdia. 4 bisavós pastores, 4 bisavós, servas de Deus, pessoas que oram, literalmente, não é uma metáfora, é literalmente, por parte de pai, por parte de mãe. Então, todo mundo da família, o tio é pastor, o cachorro é pastor alemão, o outro é pastor belga, o primo é pastor, o irmão, meu irmão estava jogando hoje a Copa Presbiteriana, ele é goleiro dos presbiterianos, tudo igreja 24 horas, você bate na árvore, na feira da minha casa, cai 20 mangas e 54 pastores evangélicos, misericórdia. Então assim, não é o teu sobrenome que te salva, é o nome que está acima de todo nome que pode te salvar. Não é porque você é filho de crente que você é crente. O Billy Sunday já dizia isso, o evangelista, no começo do século XX, não é porque você entra num carro que você entra numa garagem que você vira um carro, que você entra na igreja que você vira um cristão. Não é isso. Eu gosto de ouvir pregações. Herodes também gostava de ouvir pregações. Herodes ficava ouvindo João Batista pregar, quando saía podcast Voz do Deserto. Ele ia lá, escutava João Batista, ouvia, gostava de ouvir música, gostava de ouvir. O que ele fez? Mandou decapitar João Batista. Mandou servir a cabeça do profeta numa bandeja de prata. Então não é porque você gosta de crente que você é crente, não é porque você gosta de Jesus, não é porque você está parado na frente da porta que você entrou na porta. Quem quer entrar na porta, eu quero obedecer, você tem que ter o teu relacionamento com Deus. Você tem que dizer, meu rei, meu Senhor. O salmista tem constância, porque ele tem um relacionamento vivo com Deus. Tu mesmo me ensina. Então, meu amado irmão, Cristo, Ele é a pedra angular, o nosso Deus é a rocha dos séculos que permanece. Chega de você ser inconstante. Chega de você ser a pessoa que quando acorda é o apóstolo Paulo. Já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Meio-dia já é Pedro, não sei quem é Jesus. Está negando Jesus, nunca ouvi falar, 3 vezes. De tarde virou Tomé, duvido que ele ressuscitou. De noite virou Judas, está traindo Jesus com beijo. De madrugada é Jezabel, matadora de profetas. E vai só piorando, só de mal a pior. Não, nós temos que ser a mesma pessoa, ser alguém transparente, alguém que vive na luz. Quem quer andar na luz de verdade, de verdade? O salmista, ele foi transformado, ele tem constância. E agora, olha o penúltimo verso. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ele tem agora, sabe o quê? Prazer na palavra. Deleite na palavra. Não é no começo. Quem está percebendo? Quem está percebendo? É a primeira vez agora que ele está falando de um prazer fenomenal, impressionante. Ele está dizendo, eu medito na tua palavra, eu tenho perspicácia. Eu continuo meditando, eu tenho discernimento, eu entendo o que é certo e o que é errado. Eu continuo, meditando a tua palavra e agora eu estou obedecendo ela. Então eu tenho uma maturidade espiritual. Eu estou obedecendo a tua palavra, eu tenho livramentos, eu me afasto do caminho mau. Tu mesmo me ensinas, eu me apego, eu tenho constância na tua presença e a tua palavra é mais doce que o mel para a minha boca. Ele tem prazer, ele não tem por que sair da presença de Deus. Ele está agora com um caráter forjado. Essa é a minha oração. Meu amado irmão, a palavra transforma os nossos desejos.
A palavra transforma os nossos afetos. É uma transformação de dentro para fora. É você entrar na Bíblia e deixar a Bíblia, a palavra entrar e transformar você. Sabe por que você é chato? Porque você não tem a palavra de Deus. Às vezes você não tem a palavra de Deus, você se torna uma pessoa cansada e cansativa. É uma pessoa chata, você é tão jovem, já é insuportável. Você é todo chato, reclama de tudo, não fala uma coisa boa, nada está bom para você, só reclama, e sabe, você não pode ser uma pessoa atormentada, amém, queridos irmãos? Você está precisando da Bíblia, a cara feia, e está sol, está muito sol, chove é o dilúvio, vento é esse vento. Irmão, pelo amor de Deus, gente que tudo briga, tudo acha ruim. Tinha uma menina brigando, menina chata, ficou de castigo, desobedeceu, ficou no cantinho do pensamento. Aí disse que a menina ficou no cantinho do pensamento, o pai e a mãe colocaram ela lá, pensa aí o que você fez. Ela ficou lá, ficou nervosinha, toda Carrie, a estranha, ela ficou toda. Aí, final do dia, o pai e a mãe, filha, sai daí, vem tomar um café com a gente. A menina foi para o café, toda chata. Aí a mãe, filha, não fica assim. Faz uma oração pelo nosso café, faz uma oração. A menina, Deus, obrigado por essa mesa que o Senhor preparou na presença dos meus inimigos. Promete para mim que você não vai ser esse jovem, promete. Fala assim, promete para mim que você não vai ser essa pessoa. Tudo está ruim, teu pai é ruim, tua mãe é ruim, tudo é ruim. Não, meu filho, você precisa converter. Você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer a palavra. Você precisa ser transformado de dentro para fora. Quem ama o Senhor Jesus? Tem jovem que ama Jesus aqui. Cadê a igreja que ama Jesus aqui? Você conhece Jesus? Quem já teve um encontro com Jesus? Deixa eu ver, quem já teve um encontro com Cristo? Você se esqueceu desse encontro? Você se esqueceu desse encontro? Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ter esse mel. Nós precisamos ter essa doçura na nossa vida. Deixar de ser uma pessoa, sabe, sem a palavra, você vai se tornando uma pessoa que só reclama de tudo. Você abre a internet, é só gente xingando, é só gente reclamando. Aí isso te pega, você é moldado facilmente pelo mundo. Está todo mundo reclamando, você começa a reclamar também. Você não tem outra perspectiva de fé, você não vê além do óbvio, você não enxerga um palmo além do óbvio. Você repete a mesma ladainha que todo mundo repete. A minha oração é que Deus levante aqui jovens cheios do Espírito Santo de Deus, que vão enxergar, que vão ser líderes, vão ver mais do que o pessoal vê. Jesus falou, olha, um cego não pode guiar outro cego, os dois vão cair no buraco. Jesus está usando uma comparação para dizer o seguinte, você pode ver mais através da palavra, receba essa palavra no seu coração, amém, queridos? E que você possa ter prazer na presença de Deus, prazer na presença de Deus. O prazer que muitos jovens estão procurando no fundo de uma garrafa de ping e não encontram. Que muitos influenciadores, muitos atores, muitos artistas, cantores, famosos no mundo inteiro, não tem uma gota de alegria verdadeira. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, é paz, é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, amém, queridos? A alegria de Deus é verdadeira, o prazer que tem em Deus é um prazer verdadeiro. E é isso que o salmista encontrou em um caminho de meditar, um caminho de transformação, um caminho de obediência. Então ele se tornou uma pessoa feliz, uma pessoa com doçura na vida. Não uma pessoa que reclama de tudo o tempo inteiro, com a cara fechada. Uma vez eu fui com a minha esposa jantar, era para ser uma noite feliz, minha e da minha esposa, né? A gente chegou, e aí quando a gente chegou para jantar, o garçom veio e falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Como é que faz para ir embora desse restaurante? Porque às vezes as pessoas nem percebem o tanto que elas vão ficando estúpidas, o tanto que as pessoas são vazias, elas acordam nervosas, vão dormir nervosas, o dia inteiro nervosas, dando coice em todo mundo, sabe? Toma limão, o limão faz careta quando entra dentro da pessoa. Quem já viu gente assim? Pessoa azeda, toda entrevada, é o Nosferatu, é um filme de terror. Está repreendido isso na sua vida, em nome de Jesus. Você vai ser uma pessoa, um jovem cheio da leveza. Jesus falou, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. A palavra te alivia, a palavra mostra o poder de Jesus na cruz para perdoar os seus pecados. A palavra mostra, spoiler, Jesus vence, meus amados irmãos. Leia a última página da Bíblia, Ele está voltando para nos buscar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ela mostra o caminho de Jesus, e sabe como é que termina? Não tinha outro jeito de terminar. Termina com verdade, veracidade, porque ele termina assim, eu ganho entendimento por meio dos teus preceitos, então eu abomino todo o caminho de falsidade.
Ele tem tanta doçura na vida dele, na verdade de Deus, que ele passou agora a ter repugnância pela mentira. Ele não tem mais nenhuma razão para desobedecer. Quem está entendendo, amém, queridos? É tanta doçura. Então ele olha, eu repudio, eu abomino a falsidade. Você não tem nada a ver com a mentira, você não tem nada a ver com as trevas. Nós somos chamados para sermos filhos da luz, para vivermos uma vida de verdade, sem falsidade. Querido, se você está em busca da verdade, comece pela Bíblia, comece pelo livro que merece mais atenção do que qualquer outro. O único livro que pode transformar a sua mente, renovar a sua mente, e é a renovação da mente que vai deixar você sempre livre para não ser conformado pelo mundo, não ser conformado. Eu vou encerrar contando essa história para a gente orar. Você não pode ser conformado, você não pode viver só de uma fachada, só de uma aparência, não, você tem que ser transformado, renovado, para conhecer, discernir, viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, sabe? Vou encerrar contando essa história para a gente orar. Eu fui convidado para pregar no Recife, e aí eu fui lá no Recife, uma igreja anglicana, e aí, lá nessa igreja, eles têm o costume de usar o colarinho clerical, sabe aquela roupinha? O colarinho clerical é uma vestimenta criada pelo ministro presbiteriano da Escócia. Ela tem uma origem na igreja protestante, mas hoje nem todas as igrejas evangélicas protestantes usam, né, esse tipo de roupa. Aí o pastor, o bispo Miguel Shoa falou comigo: Davi, você pode usar aqui o colarinho, aniversário da igreja? Eu falei: eu uso. Eu falei: eu não me empresta um. Eu não tenho uma roupa dessa, me empresta aí que eu uso. Aí eu estou lá esperando. Ele falou: beleza, estou lá esperando no hotel. Toco o telefone, o recepcionista do hotel, ele falou assim comigo: Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei: o quê? Eu falei: não, eu vou buscar aí. Não, Santo Padre, por favor, fique aí, já mandei subir a tua roupa. Aí fiquei esperando no quarto, tocou a campainha. Quando eu abri, a camareira tinha tanto respeito pela roupa, que ela se encurvou para me entregar. Ela falou assim: bênção, padre. Fez assim. Eu não sabia nem como agir. Eu peguei e falei assim: vai, não peques mais. Eu falei para ela. Aí peguei a roupa, coloquei a roupa em cima da cama. Aí eu coloquei a roupa em cima da cama. E aí eu comecei a orar. Eu estava ali orando, preparando para o culto. E orando, e olhando aquela coisa ali, a roupa, e orando, e falando com Deus. Quem gosta de orar no dia a dia, lavando louça, se arrumando para ir para a aula, para a escola? Quem gosta de orar, se fazendo na academia, orando assim, conversando com Deus? Eu estava falando com Deus, conversando com Deus e orando. E eu comecei a pensar naquilo, né, naquela roupa que eu ia colocar ali, e Deus começou a falar tanto ao meu coração, naquele momento ali de preparação para a reunião, sabe? Porque assim, é muito fácil para nós percebermos a tradição dos outros. É óbvio, você está fora da tradição, então você percebe o que é uma tradição, quando você não participa dela. Mas sabe qual que é o problema? Todos nós temos as nossas próprias tradições. Todos nós. Um modo de falar, um modo de vestir, um modo de agir, que a gente está habituado, que a gente assimilou. Toda vez que você está assimilado, você sabe a hora de cantar, a hora de falar, e você tem um modo de dizer, tem palavras certas. Então, a Bíblia mostra que todos nós corremos o risco de nos tornarmos hipócritas, de fazer as coisas só de fachada, de fazer as coisas só para ser aceito, de fazer as coisas só religiosamente, só para vou cumprir o que tinha que fazer aqui e vou embora. Quem está entendendo? Você põe aquela roupa ali, você fala daquele jeito ali, todos nós corremos esse risco. E esse foi um dia que eu fui muito confrontado por isso. Deus me levou a pensar sobre isso, eu li textos na palavra, sabe? Esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta você ser alguém também que é um cristão só de fachada. Não é isso que a Bíblia ensina. Ela está falando de lá no teu íntimo. O salmista diz: eu abomino a falsidade. Quem está entendendo? Amém, queridos? Eu não quero viver de mentira. Eu não quero viver para os outros. Eu não quero fingir que sou um crente. Não, eu tenho prazer de verdade na presença de Deus. Eu abomino a falsidade. Sabe, esse dia eu ajoelhei lá no hotel e eu fiquei orando um tempão. Eu fiquei de joelhos
falando com Deus, falei, Deus, não deixa eu virar uma fachada, não deixa nunca eu pregar uma coisa só para aparecer, só de fachada. Eu vou colocar essa roupa aqui, Senhor, eu nunca pus essa roupa de padre aqui, me abençoa, Senhor. Eu não quero virar uma roupa, eu fiz essa oração, eu não quero virar uma performance, eu não quero virar uma vestimenta, sabe? Porque Jesus, a Bíblia fala do sepulcro caiado, quer dizer, por fora é um monumento, mas por dentro um defunto, um cadáver. Que isso não aconteça com nenhum de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, queridos? Em nome de Jesus. Aquele dia eu chorei na presença de Deus, eu orei, e é o que o salmista está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, olha, eu fui transformado totalmente, eu odeio, ele não diz assim, eu odeio, eu não gosto, ele diz, eu abomino todo caminho de falsidade, eu não quero mais viver, isso não faz parte mais de mim. Jesus, é o que a Bíblia nos ensina, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu quero encerrar dizendo isso, a palavra de Deus não é apenas para a sua informação, é para a sua transformação, amém, queridos? Hoje nós temos no Brasil a SBB, ela é a maior sociedade bíblica do mundo, são quase 10 milhões de Bíblias por ano no Brasil. Mas o que adianta também a gente distribuir tanta Bíblia se a gente não está vivendo essa palavra? Se a gente não está amando essa palavra? Sabe, desde quando o pastor Ezequiel me chamou e mandou, olha, nós não queremos uma geração superficial, nós não queremos uma geração oba-oba, nós não queremos uma geração rasa, nós não queremos uma geração que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, que não tem transformação, nós queremos uma geração transformada e apaixonada por Jesus de verdade. Uma geração avivada, uma geração que vai amar a palavra. Então é assim, não tem outro caminho. Não tem 2, 3, 4 maneiras. É uma maneira, é deixar a sua mente ser renovada por Deus. Sabe, os nossos pensamentos, eles são como uma chuva. A chuva é assim, tem um raio e o raio é um prenúncio do trovão, não é assim? Vem um relâmpago, você espera um pouquinho, vem o trovão. É a mesma coisa o pensamento e a ação. Aquilo que você está maquinando, aquilo que você está pensando são relâmpagos. Depois vai vir um trovão, que são as suas ações, são o seu comportamento. É o seu comportamento, é a sua conduta. Por isso que a batalha aqui na nossa mente, por isso que nós temos que ser renovados na nossa mente. E tem uma maneira só, é se a gente passar a meditar na palavra, viver a palavra. Quem quer renovar o seu compromisso com a palavra de Deus? Fica de pé aí no seu lugar então, nós vamos ter um momento de louvor. Erga suas mãos e comece a dizer o tanto que você ama o Senhor. Erga suas mãos e comece a agradecer a Deus pela sua palavra. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Nós precisamos de Jesus. Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Só tem uma maneira de nós vencermos, é com a palavra de Deus. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você puder, erga as mãos e comece a agradecer Jesus, a louvar Jesus pela sua palavra que transforma. Comece a pedir a renovação da sua mente, clame a Deus. Tiago nos ensina a orar, capítulo 1, ele fala, peça a Deus sabedoria. Pede aí, você agora, fala, Deus me dá essa sabedoria. Pede, quem não tem, pede, que Deus dá gratuitamente, generosamente, de boa vontade. Deus tem o maior prazer de derramar sabedoria, de derramar. Chega de viver no pecado, chega de viver na imoralidade, chega de viver uma vida dupla, chega de viver uma vida, você acha que você está enganando quem? Quem você pensa que você está enganando? De Deus não se zomba, o que a gente plantar a gente vai colher. Vamos semear no Espírito, do Espírito você vai colher a vida eterna. Erga as mãos e comece a adorar. Um momento de louvor, cante essa canção. Vamos juntos adorar a Deus.